Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Para quem não sabe, é o último livro da Bíblia, né? Apocalipse 10. Você pode ficar em pé. Apocalipse 10. Quem achou, diga amém. Nós vamos falar nessa noite, queridos. Quando as portas se fecham, quando as portas se fecham aqui na terra, Deus abre uma porta e uma janela no céu para nós. Amém, queridos? Quando as portas se fecham, Deus abre uma janela no céu para nós. Amém? A gente vai entendendo um pouco disso no decorrer daqui da mensagem. Vamos ler a partir do verso 8. Eu estou em Apocalipse 10, verso 8. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amém, queridos? Feche teus olhos. Fala conosco, Espírito Santo. Um dia tu revelaste esse livro ao teu servo João. Revele a nós também nessa noite. Que o Espírito de revelação e de graça paire sobre nós aqui nesse lugar. Eu entrego a glória, a honra e louvor ao Senhor. Toda adoração, como foi proferida aqui, Pai, através das canções, através das ofertas, através de cada colocação aqui nesse púlpito, eu entrego a Jesus. E eu declaro que aquele que vive e reina está aqui em nosso meio, se manifesta aqui em nosso meio. Que cada coração receba nessa noite a revelação do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, a glória de Deus. E eu declaro que nenhuma mente, nenhum coração, ninguém sairá daqui sem receber e entender a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode sentar. Amém? Olha, queridos, o que estava sendo falado aqui nessa passagem, né? Aqui o profeta foi convocado para comer o livro. Entenda, a linguagem aqui é profética. A linguagem aqui foge do nosso entendimento humano. Mas a gente não vai entrar a fundo no contexto dessa passagem. Mas eu quero pegar só o gancho dela aqui. Quando o que foi falado aqui para o profeta, queridos, aqui para o apóstolo João, foi dito assim: olha, come o livro, e ele vai ser doce na tua boca, mas vai ser amargo no teu estômago. Diga comigo: doce na boca, amargo no estômago. O que isso quer dizer, pastor? Entenda, irmãos, a palavra, uma vez revelada e proferida e falada, ela é doce, ela é bênção, ela vem como chuva para regar a nossa terra seca. Mas ela, para ser gerada, queridos, ela é amargosa, ela é difícil. Sabe o que Deus está falando conosco, queridos, nesse início aqui de mensagem? Tem coisas que o resultado final vai ser maravilhoso na sua vida, mas o processamento, o gerar desse resultado, como que vai acontecer para chegar nesse resultado, isso aí vai ser amargo, vai ser difícil, não vai ser fácil. É isso que Deus está falando aqui conosco. Tem coisas, queridos, que a gente gosta de começar pelo doce, mas Deus está falando assim: olha, te prepara. Tem coisa que vai custar muito, tem coisa que vai ser difícil, mas o final vai ser muito bom, vai ser uma bênção. Você está entendendo, queridos? Talvez alguém está passando uma luta grande, talvez na sua casa. Pastor, eu estou orando pelos membros da minha casa e da turma não converte, a coisa não anda e está difícil, está amargo agora. Persevera que no final vai ser doce. Você está entendendo, meus irmãos? Orar é um processo muitas vezes amargo, no sentido de você ter que acreditar, tem que ter fé,
Perseverar em Deus, queridos, também é um processo amargo, irmãos, que muitas vezes vem contrariedades, vem vento contrário, vem luta, vem perseguição, mas o final, queridos, é uma bênção. Amém, queridos? O final é uma bênção. Diga assim para o seu irmão: pode estar amargo agora, mas vai ser doce depois. Fala para o seu irmão aí: pode estar amargo agora, mas vai ser doce depois. Amém? Pode chegar aí, meu irmão. Está ali o meu querido irmão Jurandir. Chegue aí, sente aí, meu querido, meu irmão do coração. Amém? Queridos, Deus tem para nós algo muito doce. Diga amém. É igual aquela música, pastor, sabor de mel. Deus tem para nós, queridos, uma bênção. Deus tem para nós muitas vitórias. Deus tem para nós muitas alegrias. Mas o processo para se produzir isso, irmãos, requer um preço que a gente também vai precisar pagar. Amém? Requer fé, requer oração, requer propósito, requer dedicação. A gente quer o produto final, a gente quer o bônus, a gente não quer o ônus. Pode ver, Jesus, quando orava, queridos, né, e soava sangue, ele dizia assim: olha, se possível for, afasta de mim esse cálice. Não foi assim? Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Muitas vezes a nossa oração é diferente, né? Que seja feita a tua vontade, mas afasta de mim esse cálice. Mas a oração de Jesus, queridos, ela tem uma ordem, né? Eu gostaria de não passar por isso. Afasta de mim esse cálice, é isso. Eu gostaria de não ter que pagar esse preço. Vai ser muito difícil, mas que não seja o que eu quero que seja feita a tua vontade. Amém, meus irmãos? Vem comigo para Ezequiel capítulo 3. Ezequiel 3. Ezequiel capítulo 3. Quem for achando, diga amém. Lá no Antigo Testamento, Ezequiel 3. A gente vai ler a partir do verso 1, do 1 até o 3. Ezequiel 3, do 1 ao 3. Amém? Quem achou, diga aleluia. Em seguida ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse-me: filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então o comi e minha boca ficou doce como o mel. Olha que interessante, queridos. João, na revelação, depois de comer, né, e sentiu amargo no estômago e doce na boca, o anjo disse assim para ele: agora tu vai e fala a reis e fala a nações e fala a muita gente. Ezequiel, queridos, era um profeta de um outro contexto, de uma época muito anterior a essa de João, mas vivendo algo parecido, queridos, porque quando ele comeu do rolo, o rolo era revelação, irmãos. Come do rolo nessa noite, amém? Quem recebe o rolo nessa noite, diga amém. Entenda, irmãos, o rolo de Deus não é o rolo nosso, não. O rolo nosso, a gente fica tudo enrolado. Amém? O rolo de Deus, queridos, é a revelação que Deus quer nos dar nessa noite. E Ezequiel comeu do rolo, sentiu doce na boca, mas quando ele foi lá falar, irmãos, a gente está lendo aqui o início do capítulo, início do livro de Ezequiel. Se você for ler toda a história do profeta Ezequiel, você vai ver que ele falou e começou muita perseguição, muito levante. A nação de Israel estava desviada e a situação era muito difícil, e não foi tão doce assim. Foi doce na boca, mas foi amargo aqui dentro. Para a coisa acontecer foi amargo.
Amém, queridos? Mais uma vez Deus está falando aqui conosco. A gente quer o produto final. Olha, eu quero dizer para você, família, mamãe, papai, tio, filho, quero dizer para você, patrão, funcionário, vizinho, amigo, entenda, Deus tem algo doce para você. Deus tem alguém que através de você, Deus vai salvar alguém para Jesus. Você crê nessa palavra, amém? Eu sou fruto de alguém, queridos, que experimentou o amargo para eu experimentar o doce. Você está aqui hoje, talvez está experimentando o amargo para alguém desfrutar do doce. Amém? Entenda, muita gente está pagando o preço, pagou o preço para você estar aqui hoje. Muita gente você está pagando o preço para alguém que vai vir amanhã. E assim é o nosso processo. Mas uma questão é, queridos, quando Deus te dá a comer do rolo, da palavra, do livro, Ele está te alimentando para você falar a nações dessa terra, para você falar a gerações e a pessoas, para você falar para alguém perto da tua casa, perto de você, talvez do quarto do lado. Você crê nessa palavra, amém? Eu quero dar um exemplo aqui de um homem, queridos, que para gerar foi amargo, mas depois experimentou o doce. Vamos para o livro seguinte. Você está em Ezequiel, pula para Daniel. Daniel, o livro seguinte é Ezequiel. Vai para o capítulo 6. Nós vamos ler um capítulo aqui bem grande, bem conhecido. A gente vai começar pelo final do capítulo, irmãos, verso 28. Daniel 6, verso 28. Quem achou, diga amém. Daniel 6, 28. Está escrito aqui, queridos. A minha versão diz assim, ó: esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Quem? O persa. Tem outra versão aí diferente? E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro. E assim Daniel prosperou grandemente. Amém, queridos? Irmão, quem quer prosperar grandemente, diga amém. Diga assim: eu quero prosperar grandemente. Eu digo que todo mundo aqui vai prosperar grandemente. Amém? Só que olha, nessa minha versão, em outra versão que foi lida aí, está dizendo assim: e assim Daniel prosperou. E assim o que, queridos? E assim como? Como é que foi que ele prosperou tanto assim? E outra, no reinado de um rei e depois do outro. Na verdade, querido, Daniel passou no reinado de 3 reis. A gente está lendo aqui, irmãos, de um rei, né? Antes desse rei tinha um outro, né? E depois veio um outro. Ele sempre prosperando, sempre se destacando, sempre vencendo. A questão é: como é que foi isso? Vai para o verso 1 comigo, do capítulo 6. Vamos ler um pouco a história nesse capítulo aqui. Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima dele 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito, tem versões que diz excelente, a minha versão diz extraordinário, e o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era o que, irmãos?
Diga comigo assim: fiel. E não havia nem o erro, nem falta nele. Olha para cá, irmãos. Olha, a história de prosperidade desse homem, queridos, começa, pelo menos nesse capítulo, quando a Bíblia fala que havia nele um espírito extraordinário, um espírito excelente, queridos, de maneira que tudo que esse homem fazia dava certo, de maneira que esse homem se destacava, porque nele estava o Espírito de Deus. Sabe, queridos, a primeira coisa para você prosperar é haver em nós um Espírito de Deus nas nossas vidas. Entenda, irmãos, um espírito extraordinário produz coisas extraordinárias. Um espírito excelente produz coisas excelentes. Você crê nisso? Entenda, não é prosperar por prosperar, é primeiro entender que o que tem que habitar em nós, queridos, é maior do que o que está no mundo. Você crê nisso? Que o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Você lembra quando Jesus disse assim, olha, não é? Que a luz do candeeiro, ela não pode, o candeeiro na verdade, não pode ser colocado embaixo assim, tem que ser colocado aonde? No alto, para que ilumine o quê? Toda a casa. Entenda, irmão, você é um candeeiro. Esse aqui é como se fosse daquela versão antiga, né? Que estava lá no templo aqui, ó. Não era bem esse daqui que estava na casa das pessoas antigamente, mas era algo bem mais simples. Mas nele se colocava luz, ficava ali uma tocha. Não sei quantos aqui, irmãos, são da época da lamparina, né? Do velador. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, uma vez a minha mãe me deixou lá no 11 no 11, passando Capanema, irmão, dentro do mato a gente entrava, ela tinha que fazer uma viagem e me deixou lá, me abandonou naquele lugar. Não, estou brincando. Minha mãe batalhava muito, disse, ó, tu vai ficar uns dias lá com uma família de amigos. E nesse lugar lá, queridos, não tinha energia elétrica, né? Não sei, alguém aqui hoje, queridos, quando você era pequeno, talvez, né, algum momento da sua vida, você ficou aí passou muito tempo da sua vida sem energia elétrica, né? Olha aí, uma turma, né? Lembra daquele filtro de barro? Lembra do fio de barro? Não tinha esses filtros chiques que é hoje, né? Tinha um filtro de barro. Era o pote? Era o pote? Pois é, tinha a lamparina, não era assim? Lamparina. Quê? No querosene. O que é? Alguém falou uma poronga? Essa época aí já não sou dessa. Meu Deus. Os adolescentes estão, meu Deus, né? Só conheço do PlayStation para cá. Mas, queridos, eu lembro direitinho desse episódio, né? Aí a gente, nos fundos da casa tinha lá um chiqueiro, né? A gente pegava os poucos. Do outro lado tinha um galinheiro, não é assim? Subia lá no pé de manga, ô, tempo bom. E à noite, querido, não tinha negócio de televisão. Vamos sentar aqui para a gente assistir um jogo, ver na TV, ver Netflix. Isso aí não existia, queridos, né? O que é que acontece, irmãos? E a gente ficou lá, né? A base de lamparina. Uma benção, irmãos, uma benção. Entenda, onde é que eu estou querendo chegar com essa história? Jesus, ele falou, irmãos, na época de Jesus, se alguns poucos anos atrás era assim, você imagina na época de Jesus. Então entenda, aí Jesus usou um exemplo da época dele. Ele disse assim, olha, você pode colocar, né, o velador num lugar escondido, ele tem que colocar num lugar que ele alcance, né, o facho de luz alcance o mais distante possível. O que ele estava querendo dizer com isso, queridos? Era mais ou menos assim, olha, nós somos o velador, nós somos o instrumento, mas o fogo que arde naquele velador é o Espírito Santo, queridos. Você é um instrumento, mas o fogo é Ele. Só que quando esse fogo está ardendo em você, eu vou pegar você e não vou deixar você num lugar escondido.
eu vou colocar em você num lugar que você alcance muita gente, que a luz que brilha em você brilhe e ilumine o caminho de muita gente. Amém, queridos? Entenda, você é um velador, e esse espírito excelente, essa chama que arde, ela tem que estar ardendo em você, e aí Deus te levanta, e aí Deus te prospera, e aí vem um espírito excelente na sua vida, e você passa a produzir coisas maravilhosas. Mas não é por causa de você apenas, é para que essa luz alcance muita gente. Você crê nisso, queridos? Para que essa luz alcance muita gente. Então o que eu quero te dizer nessa noite, Daniel era um homem assim. Daniel era esse homem que nele havia o Espírito de Deus. E olha o que diz a palavra, queridos, que dentre todos aqueles líderes da época, ele era o que mais se destacava, ele era o que mais prosperava. Só que entenda, o sucesso tem um preço. Já viu aquele ditado que diz que só se joga pedra na árvore que dá fruto? Não é assim? Esse ditado ele é bem verdade, queridos. Quando a gente está produzindo coisas maravilhosas, quando a gente está prosperando, quando a gente está vencendo, vão sempre querer puxar o nosso tapete. E era assim que estava acontecendo com Daniel, queridos. Os colegas lá de trabalho queriam puxar o tapete dele. E aí começaram a fuçar a vida dele, dizer, não, a gente tem que achar alguma brecha aqui para atrapalhar a vida desse homem. E diz a palavra, nós acabamos de ler isso aqui, diz a palavra, queridos, que não acharam nada, porque ele era o que, queridos? Fiel, irmãos. Fiel. E essa é uma pergunta, queridos, é que é um outro ponto para a gente também prosperar. Você é uma pessoa fiel? Você é alguém fiel? Entenda, antes de você ser fiel ao seu marido, à sua esposa, né, ao seu trabalho, aos seus princípios, aos seus valores, a pergunta é: você é fiel a Deus? Você está sendo fiel a Deus? Nós estamos sendo fiéis a Deus, queridos. A gente quer muito prosperar, mas muitas vezes a gente não quer ser fiel. A gente quer que o nosso casamento dê certo, a gente quer que a nossa família seja tudo a mil maravilhas, mas a gente não quer ser fiel. Ainda não vi casamento prosperar sem fidelidade. Ainda não vi vida com Deus prosperar sem fidelidade. Ainda não vi ninguém prosperar sem fidelidade. Parece que no início o erro parece que começa dando certo, queridos, mas logo logo a gente cai no buraco. Você está comigo com a sua Bíblia aberta ainda em Daniel? Vamos ler o capítulo 6, verso 5. Daniel 6, 5. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real de que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante de Deus. Olhe para cá, queridos. Eles estavam caçando algo em Daniel para poder atrapalhar a vida dele, incriminar a vida dele. Não acharam em Daniel. Aí o que eles pensaram? A gente acabou de ler isso aqui. Vamos achar algo na lei do Deus dele. Entenda, queridos, eles acharam na lei de Deus, não algo errado na lei de Deus,
mas algo diferente da lei dos homens. Eles disseram: olha, isso aqui, e na lei de Deus, queridos, o maior mandamento, né, é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né, e a Deus acima de todas as coisas. Eles talvez tenham visto logo isso de cara, e viram outras coisas também, que não deveriam se fazer imagens, viram que eles não deveriam adorar outros deuses. Eles disseram: olha, isso aqui, Daniel, ou ele vai ter que ser fiel à lei do Deus dele, ou ele vai ter que ser fiel aqui a gente. Vamos tentar levantar essa situação aqui contra ele. Sabe, queridos, a grande intenção do diabo não é primeiramente nos envergonhar diante das pessoas, mas a grande intenção do diabo, queridos, é fazer a gente negociar os nossos princípios para com Deus, é fazer a gente negociar, queridos, a nossa fé. O que eu quero te dizer, irmão? Eu não estou falando da fé evangélica, eu não estou falando da fé de uma igreja A ou B ou C, eu estou falando da fé em Deus, a fé em Jesus. Eu não estou falando de você negociar uma denominação ou algo desse tipo. Isso são coisas aqui dessa terra, queridos. O que estava em jogo aqui, irmãos, era Daniel negar a Deus. E aí eles chegaram com o rei Dario e disseram: olha, vamos fazer o seguinte. E o rei, queridos, até nessa ocasião meio tapado na história, disseram: olha, baixa um decreto durante 30 dias, que ninguém pode adorar outro Deus, se não sei o que os nossos deuses, ninguém pode fazer outra oração que não seja aqui o que a gente já faz. E o rei disse: olha, beleza, muito bom, né? E assinou embaixo, irmãos. O que aconteceu? Só que aquilo afetava diretamente Daniel, irmãos. Na verdade, aquilo tudo foi feito para afetar Daniel. Não sei vocês, não sei muitos aqui, mas tem muitas coisas que o inimigo vai querer levantar para afetar você, para afetar a sua vida, sabe? Muitas das vezes são brincadeiras que vão tirar perto de você para poder afetar você. São indiretas que alguém vai fazer para poder afetar você, sabe? São coisas que muitas vezes vão se tramar perto de você, mas a intenção é atrapalhar você, é você sair do sério. E quando eu falo negar a fé, irmão, não estou falando nem de alguém vai dizer: eu nego Jesus. Nem sempre é assim, mas é tirar você do sério, é envolver você em tramóia, em briga, em contenda, em confusão, sabe? É fazer você perder a calma, é fazer você perder as estribeiras, é fazer você sair da direção que Deus te colocou, é fazer você negociar a fé. Negociar a fé, queridos, muitas das vezes é a gente trocar os bons princípios por qualquer outra coisa aí. Na época era para negar Jesus, era para negar a Deus mesmo, mas hoje, queridos, sabe, muitas das vezes a gente troca o culto pela televisão, a gente troca, né, uma reunião de oração por uma rodada de coisas que a gente pode ter em qualquer momento, queridos. A gente troca a oração por um capítulo da novela, a gente troca, queridos, a leitura da palavra pelo Facebook. Eu não estou falando que Facebook, que rede social é errado, nada disso, sabe? Mas eu quero dizer que para tudo tem um momento. Você tem um momento para isso? Por que você não tem um momento para ler a palavra e desfrutar do que Deus quer para você? Amém, queridos? Muitas das vezes a gente está negociando a nossa fé em troca de coisas. Volto a dizer, eu não acho errado a gente ter um momento com nossos amigos, a gente jogar a nossa bola, a gente ter um momento social. Nada disso eu vejo como errado, queridos. Pelo contrário, isso faz parte da nossa vida. O que eu estou querendo dizer é que se você tem esses momentos e não tira o seu momento com Deus, você pode estar negociando algo que Deus quer para você. Amém? Só que entenda, olha que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia fala que quando Daniel soube disso, ele foi até a sua casa. Ele tinha um quarto no andar de cima da casa, e nesse quarto tinha uma janela, queridos, que ele abria. E a janela, entenda, ele estava aqui muito longe da sua terra, mas ele tinha uma janela que dava em direção à sua terra, em direção a Jerusalém. E a Bíblia fala que, como de costume,
ele ajoelha, ele ora, ele agradece a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Agora a cabeça de Daniel estava a prêmio. Foi baixado lá um decreto que não se podia mais orar a qualquer outro Deus, não. O que Daniel faz? Se ajoelha, ora a Deus e diz obrigado. Está escrito aqui, ó, ele orou e deu graças. Sabe o que a gente tem que aprender, queridos? A gente só agradece quando vem a bênção. A gente só agradece quando as coisas estão bem. Daniel estava agradecendo pelas coisas estarem ruins. Daniel estava agradecendo pelo levante. Daniel estava agradecendo pela luta. Daniel estava agradecendo por algo estar contrário ao que ele gostaria, queridos. Ele estava ajoelhado, orando e agradecendo a Deus. Eu te pergunto, te pergunto e te afirmo, hoje, independente do que esteja acontecendo, essa é uma noite de você agradecer a Deus. Amém? Independente do que nós estejamos passando, queridos, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Sabe o que eu aprendo também com Daniel, queridos? Diz a palavra que ele, vamos reler esse texto, que eu acho um texto tão maravilhoso, queridos. O versículo 10, tu colocaste aquele aqui, Gabriel, está aqui, ó. Versículo 10, está dando para ler aí, irmãos? Está dando para ler ou não? Quem conseguir, por favor, lê então. Vamos ler. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. E o quê? Diga comigo, orava, dava graças a Deus. Como dava diante do seu Deus, diga, como também antes, diga assim, antes costumava fazer. Eu aprendo aqui algumas coisas com Daniel, queridos. A Bíblia fala que ele costumava fazer isso. Ele costumava orar. Eu quero ficar aqui nesse texto, irmãos. Mas quando eu vejo a Bíblia falando que ele costumava orar, sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, com Daniel? Ele não orou só quando o negócio estava pegando. Ele não orou só quando, queridos, a situação ficou feia para o lado dele. Nos momentos bons, ele orava também. Quando ele estava por cima da carne seca, irmão, estava se dando bem. Você leu aqui no início do capítulo 6 que ele estava prosperando. Ele costumava orar. Quando Daniel prosperava, ele costumava orar. Quando agora Daniel estava passando por luta, sua cabeça estava a prêmio agora, irmãos. Ele continuava com o seu mesmo costume de oração, irmãos. Sabe o que eu te falo nessa noite? Que a oração não seja só quando a coisa está difícil. Que você não venha para a igreja só quando a coisa aperta ou quando a coisa folga. Que vida com Deus seja o seu estilo de vida. Que vida com Deus seja o que você sempre faz. Amém? Que oração seja o nosso costume nessa noite. Amém, queridos? Que a oração, irmão, oração é falar com Deus. Não é verdade? Você lembra de Adão? Quando Deus, a Bíblia fala que a mulher comeu da maçã, né? E deu para Adão. E aí Deus vem no jardim. A Bíblia fala que todas as tardes Deus vinha no jardim. E ele chega falando assim: Adão, Adão, né? Onde é que tu estás, Adão? A Bíblia fala que ele se escondeu. E aí Deus falou: por que você estava escondido? Ele disse: não, porque eu estava nu. Mas quem te disse que tu estava nu? Não, foi a serpente. Enfim, foi contar toda a confusão que aconteceu, queridos. Mas o que eu quero frisar nesse ponto é o seguinte: orar é se relacionar com Deus. O que tem a ver Adão com isso, pastor? Todas as tardes Deus e Adão conversavam, se relacionavam como pai e filho, como amigos, como pessoas que se conheciam, queridos. O que o pecado fez? Separou Deus de Adão. E Deus, queridos, pergunta: mas
Você estava onde? Eu estava escondido. Sabe, queridos, o pecado, ele faz isso. Ele esconde a gente de Deus, queridos. O pecado, ele corta o nosso relacionamento com Deus. Não é uma questão de um fruto, é uma questão de um pecado, irmãos. E o pecado, ele faz isso, ele corta essa comunhão. Então entenda, a oração, ela aproxima de volta a gente. Você lembra quando Jesus, ele morreu na cruz e o véu se rasgou, né? E ele, antes disso, ele fala para a mulher samaritana assim: olha, é chegada a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu digo para você que nem aqui e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa palavra se cumpre quando o véu se rasga, queridos. Ele estava dizendo assim: olha, que as pessoas antes tinham que ir até Jerusalém, cumprir todo um protocolo para adorar a Deus. Jesus estava dizendo: não, pois está chegando a hora que vai ser aqui, vai ser agora, que você pode dobrar os seus joelhos e adorar a Deus. O véu foi rasgado, ou seja, aquilo que separava a gente de Deus, você pode agora entrar, dobrar os teus joelhos, clamar a Deus na tua casa, no carro, aqui na igreja, onde for, você pode adorar a Deus. Amém, queridos? O que eu quero te dizer também? Daniel orava, independente das circunstâncias. Outra coisa que Daniel fazia, queridos, ele orava 3 vezes ao dia. Olha, irmãos, Daniel liderava 120 províncias. Na época não tinha e-mail, na época não tinha WhatsApp, na época não tinha banda larga, né? Não tinha fibra ótica para a gente se falar, não tinha telefonia celular, carro turbinado, estrada boa, não tinha nada disso, queridos. E ele arrumava tempo para orar 3 vezes ao dia. Hoje, queridos, a gente com toda a tecnologia do mundo, a gente não ora, irmão, talvez às vezes nem 3 vezes ao mês. Amém? Graças a Deus isso não acontece com ninguém aqui, irmãos. Isso aí é de... Não é Pacajá não, mas eu falei, isso é de Pacajá para lá. Uma moça aqui da igreja no final disse: pastor, eu sou lá de Pacajá. Mas Pacajá não é assim não. Isso não é daqui, viu, irmãos? Amém? Aqui só tem gente de Deus. Amém? Só tem gente de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe o que é isso, queridos? Primeiro, costume é continuidade. 3 vezes ao dia, queridos, é periodicidade e intensidade. Outra coisa, ele agradecia. No dia que a coisa apertou, queridos, ele dobrou o joelho e disse: Senhor, obrigado por cada luta que tu me faz passar, por cada prova que eu estou passando. Sabe, irmãos, ele ia ser jogado na cova dos leões. A coisa não estava boa, não eram tempos bons, era uma fase ruim, queridos. Mas ele estava lá, olha, meu Deus, obrigado, né? Obrigado. Sabe, queridos, muitas das vezes nós abandonamos a Deus no momento ruim. Às vezes, olha, tem gente que não abandona o time no momento ruim, mas abandona a Deus no momento ruim. Amém? Pastor, esse time eu sou fiel até o fim. Pode estar ruim o que for. Pastor, o Remo pode ser ruim do jeito que é, pastor, mas eu estou com ele, né? Meu querido, abandona esse inimigo. Amém? Mas entenda, queridos, nada contra você ter seu time, mas tudo contra você não ter a Deus. Amém? Nada contra você torcer pela vitória do seu time, mas eu torço mais pela sua vitória com Cristo. Eu torço mais pela sua vitória em Deus. Amém? Entenda, nós precisamos muito aprender com Daniel, irmãos. E a palavra de Deus diz que a janela que ele abria dava para Jerusalém. Entenda, queridos, Jerusalém não era só uma questão de ser um patriota, não era só uma questão de honrar a sua terra. Jerusalém, queridos, para Daniel e para qualquer hebreu da época, significava o que, queridos? O lugar em que Deus escolheu, queridos,
o lugar onde havia o templo, onde as pessoas adoravam, o lugar, queridos, a cidade do rei Davi, um lugar que havia uma história, que Deus foi quem formou aquela história, um lugar de promessas, um lugar, queridos, onde muitos e muitos milagres haviam acontecido. E ele orava ao Deus daquele lugar, ele se referia ao Deus daquele lugar. Sabe o que eu aprendo, queridos? Na terra, naquele momento, as portas estavam se fechando para Daniel, mas as janelas que davam para o Deus da sua vida continuavam abertas. Continuavam abertas. E hoje, irmãos, nós não temos somente essa Jerusalém geográfica, física aqui, mas a palavra de Deus nos fala em Apocalipse, quando nós acabamos de ler aqui o livro, da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, onde todos nós vamos morar um dia. Você crê nisso? Entenda, o seu lugar de destino não é o caixão, é a Nova Jerusalém, queridos. É a Nova Jerusalém. Daqui você não vai levar nada, daqui você não vai herdar nada, mas aqui você pode construir tudo lá nesse lugar. A palavra de Deus diz não, né? Estava um dia desse antes de dormir com minhas filhas, a gente estava meditando sobre isso, e Jesus estava falando conosco assim: olha, não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói, os ladrões vêm e roubam, mas juntem tesouros no céu, onde a traça não pode corroer, nem os ladrões podem roubar, porque onde tiver o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração. Lá estava me perguntando: papai, o que é a traça? Né? Aí nós vamos construir o tesouro no céu, mas como é que a gente faz para entregar lá? Né? A gente vai explicar tudo, né? Digo: olha, quando a gente faz o que Jesus quer, a gente está construindo tesouros lá, né? Mas o nosso tesouro está no nosso coração, né? Aí a gente vai explicando tudinho. Mas o que Deus quer falar conosco, queridos? Construa mais tesouros na Nova Jerusalém, porque quando as portas se fecham aqui, queridos, Deus sempre tem uma janela voltada para essa Nova Jerusalém para você. Talvez alguém está vivendo portas fechadas aqui, e Deus está falando: mas o céu continua sendo o lugar que você vai sempre herdar. Amém, queridos? A Nova Jerusalém é o céu de Deus para nós, irmãos. A Nova Jerusalém, queridos, esse lugar jamais vai deixar de ser o nosso destino. O caixão, queridos, só tem 6 alças. No final de tudo, o máximo que vai ter alguém para te carregar são 6 pessoas. Mas lá na glória, irmãos, o céu está aguardando por nós. O céu está aguardando por nós. Jerusalém, Daniel, queridos, viu as portas se fechando na terra, mas continuava vendo a janela dando para Jerusalém aberta. Quando as portas daqui se fecham, Deus sempre abre uma janela no céu para nós, queridos. Quero finalizar te dizendo o seguinte: se você está vivendo um momento de portas fechadas, momento ruim, momento de crise, se apegue com a oração. Janela aberta para Jerusalém significa oração. Deus quer te dar um grande escape, queridos. Está vivendo um momento ruim? Não deixe de agradecer a Deus. Está vivendo um momento bom? Tenha o costume de orar. Vamos aprender isso com Daniel. Continue tendo sua vida, sua comunhão com Deus. Nós sabemos o final dessa história, né, queridos? Só para a gente ler aqui, ó. Verso 18. O rei, queridos, teve que cumprir o que ele mesmo ordenou. Joga Daniel na cova. Olha o que aconteceu com o rei, verso 18. Quem pode ler aí, por favor? Estou em Daniel 6, verso 18. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer a sua presença instrumento de Deus, fugiu dele e buscou. Amém, querido? Olha o que aconteceu, irmãos. O rei teve que mandar jogar Daniel na cova dos leões. Diz a palavra que ele mandou jogar ele na cova e fechou a cova com uma pedra. E nesse dia ele foi para o palácio. Entenda, era um costume normal dos reis. Vinham pessoas tocar músicas, vinham pessoas servir vinho, né? Só que nesse dia ele disse: eu não quero ouvir ninguém, não quero ouvir ninguém.
A palavra de Deus diz que o rei gostava de Daniel, queria promover Daniel. E quando ele tentou salvar Daniel, mas não podia contrariar a própria lei. E ele teve que então cumprir a lei, joga Daniel na cova. Mas não estava feliz com isso, não estava bem. E diz a palavra que lhe fugiu o sono, ou seja, o rei não dormiu nessa noite, queridos, de tristeza, de angústia. O que nós aprendemos, irmãos? O rei no palácio não dorme, mas Daniel, com espírito excelente na cova, estava muito bem, irmãos. Sabe o que eu aprendo, queridos? O que te traz o sono não é o dinheiro, não é um bom colchão. O que te traz o sono, queridos, é um espírito excelente dentro de você. O que te dá paz na sua alma não são as riquezas daqui. Você pode, sabe, tem pessoas por trás de muros muito bonitos na nossa cidade, estão com uma depressão muito grande aqui dentro. O que nos dá paz, queridos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você pode estar vivendo o pior período da sua vida, mas se dentro de nós estiver esse Espírito Santo, você vai dormir bem, você vai ter esperança na sua vida, mesmo que os leões durmam contigo. Sabe o que é o leão dormir contigo, queridos? Pastor, eu estou dormindo, mas olha, não sei como é que eu vou pagar aquela conta amanhã. Pastor, eu estou dormindo, mas eu estou com uma doença muito séria. Olha, pastor, eu estou indo para casa, mas os meus filhos estão numa situação muito difícil. Pastor, depois que acabar o culto, eu vou voltar para casa, mas só Deus sabe o que eu estou passando. Você pode dormir com o leão do lado, mas com Jesus aqui dentro, queridos. Amém? E tem gente, talvez financeiramente, em outras áreas, não passando nenhum terço do que você está passando. Eu te garanto que sem Jesus está pior do que nossas vidas aqui hoje. Amém, meus irmãos? O que nos faz bem é quando o Espírito de Deus está aqui dentro. Olha o que aconteceu, verso 19. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi o quê? Depressa, foi correndo, irmãos, à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel em voz triste. E disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aleluia, queridos. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada a inocência em mim diante dele, e também diante de ti não cometi delito algum. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não acharam nele o que, queridos? Tinha algum arranhão? Tinha algum ferimento? Resto de leão? Não tinha nem cocô de leão nele, queridos. Amém? Olha o que diz a palavra, querido, no final: não tinha ferimento algum nele, porque havia confiado em seu... Como é que está escrito aqui? Porque crera no seu Deus. A gente finaliza com essa parte aqui, irmãos. Tudo aconteceu, tudo ele prosperou, porque confiou em Deus, irmãos. Leve essa palavra para o seu coração hoje. Pastor, eu quero me ver livre desses leões que querem me devorar. Quero prosperar, eu quero ver essa janela aberta para mim. Confie em Deus. Amém, queridos? Vamos orar, vamos ficar em pé.